o Supremo Tribunal Federal anunciou a abertura de uma licitação para contratar uma empresa que vai ser encarregada, prestem atenção, de monitorar as redes sociais sobre conteúdos que envolvam a corte. O valor do contrato, segundo o edital, é de R$345 mil. R$345 mil por um ano. A ideia do Supremo é saber de tudo que se fala sobre ele nas redes sociais. Vou pedir aqui, só para parar, só para fazer uma parte, não é a ideia do Supremo querer saber o que se fala sobre ele. O Supremo é uma instituição séria e necessária. Esta é uma ideia dos ministros que ocupam as cadeiras do Supremo e usurpam o valor do Supremo. Eu vou deixar isso aqui bem claro, tá? A empresa que vencer a licitação vai fazer um acompanhamento ininterrupto, sem parar, de Facebook, o X, né, o antigo Twitter, do YouTube, do Instagram, do Flickr, do TikTok, do LinkedIn. A empresa também vai ter que identificar quem é cada pessoa que está compartilhando os conteúdos, especialmente os autores de menções negativas. Os ministros vão receber alertas em tempo real, além de relatórios com balanço diário, semanal e mensal. Agora, veja se pode uma coisa dessa, professor Marcelo Suano. O juiz, e isso diz a lei brasileira, ele tem que manter um decoro, um recato. Ele não pode dar entrevista, ele não pode falar de caso que ele está julgando, a não ser dentro dos autos do processo que ele está julgando. Ele tem que manter uma postura social não ativa, ele tem que passar quase que não percebido. É isso que pede a legislação de um juiz. E o ministro do STF é o juiz dos juízes, porque ele é a palavra final de todas as sentenças do Brasil. Agora, o STF já não tem o que fazer, já tem muito trabalho, e aí eles vão ver relatórios diários, semanais e mensais para satisfazer uma vaidade. Juiz tem que ter vaidade, professor Marcelo Suano. Juiz tem que se preocupar com a opinião pública ou com fazer justiça? E se eles estão sendo falados, é porque eles estão falando onde não deviam? Porque o juiz não devia dar entrevista, não devia ficar saindo assim. Tem muita gente para prender e tem muita multa para aplicar. O juiz não tem que ficar fazendo gracinha em sessão, falando assim, eu não sou mais o único comunista, camarada Stalin. Eu não dou o rabino. Se eles estão sendo falados é porque eles fizeram algo errado antes. Professor Marcelo Suano. Fabinato, meus cumprimentos a ti, a Júlia, ao Luiz, ao Paulo Ricardo, a essa equipe maravilhosa da Oeste. Um beijo para esse público fantástico que nos acompanha. A gente tem que ter muito cuidado, porque, e eu vou ser talvez um tanto quanto incisivo, espero ser compreendido. Primeiro, para ser compreendido, eu vou dizer, não se pode conceber uma democracia sem um Supremo Tribunal Federal, uma Corte Suprema e com autonomia para o Judiciário, um Judiciário forte. Fato. O problema é quando a instituição é tomada pelas pessoas. Essas pessoas devem entender que eles são transitórios e são empregados do povo. A instituição é o Supremo, não são eles. Eles não podem chegar como determinados reis franceses, o Estado sou eu, e dizer o Supremo sou eu. Eles não são o Supremo. São empregados do povo que devem trabalhar para o povo visando a justiça. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que você falou da vaidade, eu creio que aí não é vaidade. Eu vou utilizar metodologias comparativas da ciência política ou de qualquer outra ciência que trabalhe com metodologia comparativa. Eu vou pegar, por exemplo, não um regime, mas um sistema político específico. Vamos botar na década dos 30. Houve na década dos 30 um regime político que tinha... Que país? Qual país? Qual país? Eu acho que era da Alemanha, não estou muito bem lembrado. Bem. Tá? Até pra gente não ter problemas. Em que eles se baseavam numa coisa que era o princípio da liderança.
Ponto. Tinha um líder que era indiscutível, todas as suas conclusões, era como se ele fosse sua santidade, o Papa no trono de São Pedro. A palavra dele valia como a voz de Deus na terra e era assim que ele se comportava. Mas isso é irrelevante num ponto. Dizia-se que ele tinha organizado o seu país. E a forma como ele construiu o sistema dele criou a ilusão de que sim, mas não. Por qual razão? Porque ele fazia com que cada instância, cada instituição entrasse em concorrência uma com a outra para que eles brigassem e assim viesse até ele para perguntar o que ele achava. Assim todo mundo ficava puxando o saco dele e brincando internamente. Qual era a consequência prática disso? Cada entidade criou duas coisas: sua estrutura própria, criou uma espécie de exército próprio e um serviço de inteligência próprio. O que me assusta é quando você vê um sistema político que já tem a separação dos poderes e uma determinada instituição ou entidade começa a criar o seu próprio sistema de inteligência. Na Alemanha, as pessoas sempre falam, tem a Gestapo, mas tinham várias. Era a Gestapo, era a Schule and Moral, era a Schutzstaffel, eram várias entidades, todas com exércitos próprios e com um sistema de inteligência próprio. Você tinha a Abwehr, que era o que pertencia ao Canades, que foi o cara que se votou contra aquele líder mau caráter. Mas veja, o problema é esse. O que nós estamos vendo aí? Uma entidade criando um serviço de inteligência para si. Para isso, nós já temos no Brasil um serviço de inteligência e várias agências que trabalham em harmonia com o sistema brasileiro de inteligência e prestam conta para o Congresso. O medo que eu tenho é que as entidades comecem a criar os seus serviços de inteligência para responder às suas demandas pessoais. E o pior, se você prestar atenção, quando você falou, parece que a licitação é de R$345 mil por ano. É isso? R$340 mil por ano. Isso não dá para fazer nada se for um serviço de análise e investigação séria. Apesar de eu discordar que esteja lá, porque nós já temos a BIM, nós temos a Polícia Federal, nós temos um conjunto de entidades de inteligência das polícias militares, nós temos as guardas civis que fazem o seu serviço de inteligência, nós temos um conjunto de entidades que faz serviço de inteligência que estão integrados no Sistema Brasileiro de Inteligência. Está sendo criada uma outra coisa. E detalhe, sem prestar conta como sendo um serviço de inteligência próprio. Está apenas dizendo, não, eu quero contratar uma empresa para me dar assessoria, monitorar e investigar aqueles que falam mal de mim. Isso não pode estar configurado num Estado democrático de direito, muito menos numa engenharia institucional que dê ao Supremo Tribunal Federal aquilo que se quer. Se ele está preocupado do que falem dele, cria um SAC, e que já existe, e que o SAC fale quais são os problemas. Ele coloque os seus funcionários, que são muitos funcionários que tem, para observar as críticas e chegar e, de alguma forma, buscar as respostas que são adequadas e tentar se adequar a alguma coisa que é essencial. A mulher de César não basta ser virtuosa, tem que parecer virtuosa, se comportar da maneira adequada e buscar estruturalmente para que eles façam um comportamento que seja em respeito ao Estado Democrático de Direito, coisa que não vai acontecer se nós começarmos a ter entidades espalhando serviços de inteligência pelo Brasil inteiro. Vai chegar uma hora que nós vamos ter uma guerra de espiões, mesmo que não sejam espiões configurados como tal, sejam apenas iniciativa privada contratada. Veja, em nenhum momento eu ofendi juízes, não ofendi o Supremo Tribunal Federal, não, de jeito só apenas nenhum. trouxe um paralelo histórico que traz uma desestrutura social. Mas isso é uma grande realidade. É uma grande realidade essa.